Quem é Jesus Cristo? Apenas um profeta dentre os demais? Foi ele um mártir que morreu em favor de alguma causa? Quem sabe um grande filósofo? Quem sabe apenas um homem que achou-se divino? Ou será que ele é Deus? Quero convidar você a fazer essa matéria chamada Cristologia, estudo sobre Cristo. Sim, nessa matéria nós vamos tratar de 3 tópicos fundamentais. Vamos falar primeiro sobre a pessoa e a natureza de Jesus Cristo. Você sabia que Jesus foi 100% homem? Ele não fingiu ser humano. Ele vestiu-se realmente de carne. Vestiu-se? Sim, essa é a doutrina da encarnação. Ele não deixa de ser Deus, mas ele deixa toda a sua glória, todo o seu reinado divino para viver entre nós. Sim, ele foi 100% ser humano. Ele soube o que é dor, tentação, sofrimento. Mas Jesus também foi 100% Deus. Sim. Ele não deixou de ser Deus para ser Jesus o homem. Ele continuava com todos os seus atributos e poder. Ele só deixou a majestade. Ele poderia a qualquer momento, se ele quisesse, reivindicar isto, mas ele não usurpou a missão dele, porque ele era Deus. Ele veio como alguém que nos representaria, porque o primeiro Adão lá no Éden, e foi o nosso representante, o primeiro representante falhou. E nós precisávamos de um representante perfeito que venceria a tentação da serpente. Nós precisávamos de Deus ser esse representante, mas Deus não morre. Então Deus se veste de carne para que a pena da morte caísse sobre Jesus Cristo, o representante perfeito. Quem é Jesus Cristo? Não é pecado querer saber. O próprio Cristo perguntou para os discípulos dele: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é Elias, um profeta. E Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O próprio Senhor Jesus nos incentiva a querer saber quem é Ele. Sim, Jesus é o homem-Deus, o Deus-homem, o único que consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não somos deuses homens e nem homens deuses. Nós somos homens. E procuramos ser feitos à imagem e semelhança de Deus, que perdemos lá no Éden, através do pecado, que desfiguramos isso constantemente diante dos nossos pecados, mas que podemos ser refeitos na pessoa bendita de Jesus. Quer aprender um pouco mais sobre a pessoa e natureza de Jesus e entender esse 100% Deus e 100% homem? Só Ele consegue fazer essa união perfeita? Esta é a matéria. Entraremos também num segundo tópico muito importante, que é a obra de Jesus Cristo. Às vezes pensamos que a obra principal de Jesus Cristo, quem sabe, foi ensinar, né? Pregar, curar, fazer maravilhas, ressuscitar mortos. Não, não foi isso. Porque não adiantaria nada ele fazer tudo isso e nós simplesmente morrermos e tudo acabou. Ou quem sabe morrermos e irmos para um lugar muito ruim, chamado na Bíblia de inferno. A obra de Jesus Cristo, ela consiste em morte, ressurreição e ascensão ou subida. Nós precisávamos de alguém que morresse por nós, alguém perfeito. Só Jesus foi o sacrifício perfeito. Mas não só morrer por nós, alguém também que ressuscitasse por nós para mostrar que sim, a morte pode ser vencida, a morte não é o fim. Não só ressuscitar por nós, mas também
subir aos céus por nós para preparar o caminho, para preparar-nos um lugar, para que saibamos que aqui não é o fim e garantir que sim, nós moraremos um dia com Deus. Esta é a obra perfeita de Jesus. Quer entender melhor esta obra de Cristo, morte, ressurreição e ascensão? Essa matéria vai dar detalhes bíblicos sobre este fato. E fecharemos aqui o terceiro tópico falando sobre os ofícios de Cristo. Deus, desde o Antigo Testamento, sempre governou o seu povo através de 3 oficiantes, que no Antigo Testamento eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Todos eles precisavam ser ungidos com óleo como símbolo da presença do Espírito Santo guiando eles para conduzir o povo de Deus. Jesus oficiou dessas 3 formas. Ele foi o nosso perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei. Mas ele não foi ungido com óleo. Ele foi ungido com o Espírito Santo. O óleo era só o símbolo do Espírito Santo. E Jesus não foi ungido com esse óleo símbolo. Ele foi ungido com o seu correspondente real, com o Espírito Santo. Sabe quando, sabe como e para quê? Nesta matéria vamos mostrar os ofícios de Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. E também entender que nós, Igreja de Jesus, unidos, temos que continuar cumprindo os ofícios de Cristo como sacerdócio real. Nós somos reis, profetas e sacerdotes da nossa geração, do nosso presente século. Faça essa matéria. Vamos aprender mais sobre Cristo.